O ano era 1847, um ano no qual o Brasil já passava por um período de estabilidade no segundo reinado. Após superar várias revoltas regenciais e o do golpe da maioridade, Dom Pedro II estabelecia no Brasil o regime parlamentarista. A partir daquele momento, o Brasil passaria a ter uma espécie de primeiro-ministro. 1847 ficou marcado também pelo nascimento de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Mas o que nos interessa hoje é o nascimento de Francisca Edviges das Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga. Uma mulher que, à frente do seu tempo, mudou paradigmas, rompeu com estruturas sociais e marcou para sempre a música e a cultura brasileira. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muitas outras coisas. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar dessa grande musicista brasileira, essa personalidade que marcou tanto a música quanto a história do Brasil, Chiquinha Gonzaga. Mas eu quero pedir a sua ajuda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Também deixe um comentário para fazer uma pergunta, uma dúvida ou uma sugestão de um próximo tema. Nós vamos falar sobre muitas personalidades ainda pela frente. Então, vamos falar de Chiquinha Gonzaga. Nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847. Chiquinha era filha de José Basileu Gonzaga, oficial do Exército Imperial Brasileiro, que chegou inclusive ao posto de Marechal de Campo, junto com Rosa Maria Neves de Lima, que era filha de uma escrava alforriada. José Basileu teve um relacionamento com Rosa e essa engravidou. A família não concordava com o relacionamento. Mas após a gravidez de Rosa, os dois acabaram se casando, mesmo contrariando a família. Ela estava grávida da pequena Francisca. O escolhido para ser o padrinho da menina foi ninguém menos que o famoso militar e político do Império, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Chiquinha foi criada e educada para ser uma sinhazinha com tudo que tinha direito. Aprendeu bordado, bons costumes e muito mais. Sua educação ficou a cargo do cônego Trindade, um renomado professor da corte. Como não poderia ser diferente, a menina Chiquinha também foi iniciada no piano e o seu professor foi o maestro Elias Álvares Lobo. Muito provavelmente por influência da sua mãe, Chiquinha frequentava desde cedo algumas rodas de lundu e umbigada, ritmos que marcariam profundamente a sua incrível escrita musical. E foi aos 11 anos que a jovem musicista escreveu a sua primeira composição, uma canção natalina chamada Canção dos Pássaros. Os planos para a vida de Chiquinha seguiam um padrão adotado por todas as famílias da boa sociedade imperial, que pretendiam conseguir um bom casamento para suas filhas. Em 1863, aos 16 anos, por imposição de seu pai, casou-se com Jacinto Ribeiro do Amaral e logo ela engravidou. Mas o casamento com Jacinto não foi dos melhores. Suas longas viagens e as muitas restrições impostas a Chiquinha fizeram de sua vida um grande sofrimento. Além disso, o marido lhe proibia de se envolver com a música, sua grande paixão. Chiquinha não aguentou aquele sofrimento e, 6 anos mais tarde, ela acabou se apaixonando pelo engenheiro João Batista de Carvalho e abandonou o casamento. É claro que isso foi um escândalo na corte e ela acabou sendo expulsa de casa pela própria família. O seu marido moveu um processo contra ela no tribunal eclesiástico e também ela acabou sendo processada por abandono do lar e por adultério. Ela tinha 3 filhos e foi proibida de levar: Maria do Patrocínio e Hilário, podendo ficar apenas com seu filho mais velho, João Galberto.
Tempos depois, Chiquinha foi morar com o João Batista, que era o seu amor. Inclusive, ela foi trabalhar com ele, porque ele era engenheiro, e anos mais tarde acabaram voltando para o Rio de Janeiro. Com ele, ela teve uma filha chamada Maria Alice. Os dois tiveram tempo juntos, mas Chiquinha não aguentou as constantes infidelidades de João Batista e acabou separando-se dele também, e também perdeu a guarda da sua filha Maria Alice para o pai. Mas são os momentos difíceis que nos fazem fortes, e foi a partir da separação que Chiquinha mostrou toda a sua força e começou a jornada que a consagraria na grande figura que nós tanto admiramos. Sem marido, sem apoio da família, Chiquinha começou a dar aulas de piano e a tocar flauta com o flautista Joaquim Antônio Calado, no grupo Choro Carioca. Ele que foi seu grande parceiro musical e um grande incentivador. Foi nessa mesma época que a Chiquinha começou a ter aulas de piano de aperfeiçoamento com o pianista Arthur Napoleão, que passou inclusive a editar e a publicar suas partituras. Chiquinha vendia inclusive as suas partituras de porta em porta para arrecadar dinheiro, para ganhar o seu sustento. E é interessante que parte da venda dessas partituras Chiquinha destinava para ações sociais. E a sua principal instituição beneficiada era a Confederação Libertadora, uma instituição dedicada a levantar fundo para comprar alforria de escravos. Um fato muito interessante é que, certa vez, Chiquinha conseguiu comprar sozinha a alforria de um escravo que era músico, o João Flauta. Foi nessa mesma época que Chiquinha Gonzaga passou a tocar em bailes, festas e também em lojas de instrumentos musicais para divulgar tanto os pianos da loja para vender e as suas próprias partituras, as suas composições musicais, que eram polcas, valsas, tangos e cançonetas. Chiquinha, na verdade, ela vivia uma grande dualidade naquele momento na sociedade imperial. A sociedade amava as composições de Chiquinha, mas a discriminava por ser uma mulher separada que vivia da música. Mas a Chiquinha superou todas as barreiras e preconceitos da sua época. Sua primeira composição foi a música Atraente, que vocês estão ouvindo agora, composta em 1877. A música caiu no gosto da população e várias edições foram reimpressas. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça, representada no Teatro Príncipe Imperial, ocasião em que a imprensa se embaraçou ao tratá-la. Afinal de contas, não sabiam como referir a ela, porque não existia naquele momento o feminino de maestro. Ao longo da sua carreira de maestrina, Chiquinha musicou dezenas de peças de teatro nos gêneros mais variados. Chiquinha Gonzaga participou da campanha abolicionista e também da proclamação da República. Também foi a fundadora da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. Ao todo, compôs mais de 77 peças teatrais, tendo sido autora de cerca de 2.000 composições em gêneros variados, como valsas, polcas, tangos, lundus, machiches, fados, quadrilhas, mazurcas, choros e serenatas. Na virada do século XIX para o século XX, Chiquinha criou a marchinha carnavalesca, compondo a música que a popularizaria, a música O Abre Alas, obtendo com isso um reconhecimento eterno, pois o carnaval jamais a esqueceu. Em 1899, aos 52 anos, após décadas dedicadas à música, conheceu e apaixonou-se por João Batista Fernandes Lage, um estudante de música de 16 anos. A diferença de idade era muito grande e, temendo o preconceito, Chiquinha escondeu o relacionamento, adotando João como um filho. Assim pôde viver o grande amor, evitando escândalos e em respeito aos seus filhos, protegendo também a sua brilhante carreira. Por conta disso, em 1902, mudaram-se para Lisboa, Portugal.
Ainda por volta de 1900, ela conheceu a irreverente artista Naide Tefé van Holtz, a primeira caricaturista feminina do mundo, da qual tornou-se amiga. Chiquinha viajou pela Europa entre 1902 e 1910, tornando-se especialmente conhecida em Portugal, onde escreveu músicas para diversos autores. Logo após seu retorno, Naide Tefé casou-se com o então presidente da República, Hermes da Fonseca, tornando-se primeira-dama do Brasil. Chiquinha foi convidada pela amiga para alguns saraus no Palácio do Catete, a então morada presidencial. Mesmo sob a contrariedade imposta pela família da primeira-dama, em 1914, no Palácio Presidencial, o recital de lançamento da música O Corta Jaca, um machixe composto por Chiquinha Gonzaga, escandalizou a imprensa e a burguesia, a alta sociedade brasileira daquele momento, pois a própria primeira-dama do país acompanhou a amiga e maestrina ao violão. Foram feitas críticas ao governo e retumbantes comentários sobre os escândalos no palácio, pela promoção e divulgação de músicas com origem em danças vulgares. O ato de levar para o Palácio do Governo a música popular brasileira foi considerado, na época, uma quebra de decoro. Após o término do mandato presidencial, Hermes da Fonseca e Naide Tefé acabaram mudando-se para a França, e foi quando a Naide Tefé perdeu contato com Chiquinha Gonzaga. Apesar de todas as adversidades em sua vida pessoal e familiar, Chiquinha Gonzaga marcou seu nome na história brasileira através da sua superação e da sua música, considerada como o marco inicial da música popular brasileira, misturando o classicismo europeu com os ritmos africanos tão difundidos aqui no Brasil. Chiquinha Gonzaga tornou-se gigante na cultura popular brasileira e nos deixou um grande legado cultural. Recebeu inúmeras homenagens no Brasil e no exterior. Sua obra ainda é muito difundida e tocada. Chiquinha foi tema de filmes, minisséries, escolas de samba, peças teatrais e muito mais. A nossa grande Chiquinha Gonzaga viveu os últimos anos da sua vida ao lado do seu grande amor, carinhosamente chamado de Joãozinho, que foi um dos grandes responsáveis pela preservação do acervo da artista. Chiquinha Gonzaga faleceu em 28 de fevereiro de 1935, na cidade do Rio de Janeiro, aos 87 anos de idade. Em maio de 2012, foi aprovada no Congresso a Lei 12.624, a qual estabelece que o dia 17 de outubro, dia do aniversário de Chiquinha Gonzaga, seja comemorado o Dia da Música Popular Brasileira. Como nós pudemos perceber, Chiquinha Gonzaga foi realmente uma mulher muito diferenciada. Ela superou inúmeras adversidades, enfrentou barreiras, preconceitos, discriminações, mas venceu. Inclusive, Chiquinha Gonzaga, ela é a referência do início da música brasileira. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, dividir essa história. Deixe aí o seu joinha, comente e ative o sino de notificações, tá bom? Até a próxima!